Fala, gurizada, tudo certo? Como é que vocês estão? Hoje eu venho falar para vocês sobre. Você lembra daquele ditado em que seu pai ou seu avô dizia: política, religião e futebol não se discute? É um pouco nesse meio aí que acabou virando a discussão mais forte e a discussão mais engajada dos assuntos e da internet hoje. Eu vou te dizer o porquê. Obviamente, você já deve saber, pela cultura de pertencimento, pelo engajamento que dá, por obviamente não ter um certo e errado. E hoje eu vou falar e destrinchar um pouco porque eu acho da afirmativa que a política é o novo marketing. Por que eu penso assim e por que na minha visão, isso está cada vez mais se tornando forte hoje? Política, alguns anos atrás, era aquilo de 4 em 4 anos, é aquilo de pouca coisa de prefeito, de alguma coisa da sua cidade, entendeu? Governador, deputado, e assim vai. Porém, era algo mais espaçado, pela minha experiência, pelo o que eu vi, né? Só que hoje não é mais algo espaçado. Hoje é a conversa do bar, é a internet, é o assunto dentro de casa, e muito cuidado com o assunto dentro de casa, porque isso já atingiu várias famílias, o que na minha visão não atingia antes. E hoje, o que acontece? Eu vejo um lado muito mais forte de criadores de conteúdo e pessoas que vendem seus serviços de mostrar suas culturas, seus valores, suas ideias, sua visão de mundo, e tá tudo ok com isso, mas elas estão fazendo isso necessariamente na frente, antes do que realmente seu trabalho, porque isso engaja muito mais, e aí sim, por elas comentarem, terem uma opinião mais forte sobre isso, elas terem um alcance, por exemplo, sei lá, de 100 mil pessoas e 20 forem interessadas realmente no serviço, no produto dessa pessoa. E nada mais é do que um funil de pessoas, assim, de vendas, né? Topo de funil e assim vai. Mas ela tá jogando o jogo de cultura, de pertencimento, de comunidade, antes de vender o seu produto, o seu serviço. Que loucura, não seria? E hoje eu acredito muito forte na política. Até essa semana deu muito burburinho aí em questão de prisão, direita, Bolsonaro, Trump, Kirk e muitos outros assuntos aí a hora de dormir já, 11h30 da noite. Que loucura. Mas é isso sobre a opinião, sobre todo mundo ter que se expressar. E eu vou, obviamente, colocar a minha experiência aqui. Isso também eu não posso deixar de citar que tem um risco sim, de você falar muita merda, ser cancelado. Olha só, se tu for ver as pessoas que foram canceladas e se elas fariam tudo aquilo de novo, é muito provável que algumas falem que valeu a pena. Por quê? Porque elas ganharam engajamento, ganharam visibilidade e elas ganharam esse alcance. Por mais que tenham muitas pessoas contra elas hoje, mas esse alcance ela faria tudo de novo para ter, entendeu? Por mais que seja cancelada, e se tu for pegar alguns casos aí, obviamente depende do cancelamento, né? Não for uma merda tão grande, na minha visão, essas pessoas elas querem ser canceladas e elas fazem de tudo para ser. E essa a minha reflexão de hoje. A minha experiência pessoal é que eu não sou um grande fã e um grande
uma grande pessoa que debate tanta política assim. Por quê? Porque, na minha visão, eu já pensei em defender algumas pessoas, alguns políticos, porém, em menos de um ano, elas tomaram decisões que me fariam queimar a língua, que eu não conseguiria defender o que elas fizeram, mesmo eu pensando no geral como elas e pensando que na mesma linha de raciocínio. Só que nem todas as decisões que ela vai tomar eu vou concordar. E aí? E aí não vai bater e utiliza isso como argumento contra mim. E outra que é uma coisa muito louca isso que eu vou dizer. Mas se eu sou de direita e falo com uma pessoa que tem conhecimento que é de esquerda, eu perco o debate. Se eu sou uma pessoa de esquerda que debato contra uma pessoa que tem conhecimento de direita, eu perco o debate. E eu não sou um cara que tem muito conhecimento e sabe de todos os fatos e toda a história de política e que um partido é assim e outro partido é assado e que uma coisa levou a outra e que ele se filiou para aquele naquele ano, mas eu não sou muito ligado a isso não. E aí, uma pessoa que tem um pouco mais, não precisa ser muito, mas um pouco mais de conhecimento sobre tantos fatos e sobre a história do que aconteceu, do que as coisas aconteceram e o que é de fato a esquerda, o que a direita está fazendo hoje e assim vai, ela vai me passar argumentos que eu vou ficar sem resposta. Eu vou ficar sem o que falar, por mais que eu tenha uma visão de mundo e por mais que eu defenda, a princípio, algum lado político. Entende? Por isso que eu não vou muito a fundo nesses aspectos. Mas me conta aqui, me diz se você já percebeu um pouco disso, dessa política entrar na frente do que realmente a pessoa é, só para ganhar um pouco de alcance, um pouco de visibilidade, justamente, e entra um pouco naquele ditado do futebol, religião e política, porque justamente as pessoas colocam isso na frente justamente pela cultura de pertencimento para depois falarem o que realmente elas querem e na internet o que a pessoa mais quer ultimamente, pelo menos que eu tô vendo que dá dinheiro no bolso, é vender. Se você concorda comigo, deixa o like, deixa o comentário, com certeza vai agregar nesse vídeo, vai aumentar, e se quiser deixar o seu conhecimento também, pode deixar aqui. Se inscreva nesse canal, tamo junto, já tá na minha hora de descansar. @FelpsKramer nas redes sociais, Instagram e TikTok. Até mais, tamo junto.